Da Cruz Lima. Raquel, com você, querida. Muito obrigada. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É uma honra enorme fazer parte dessa mesa. Muito obrigada pelo convite. Uma honra enorme falar depois da deputada Célia também. Como o Dr. Pedro Ivo me apresentou, eu represento o Artigo 19 Brasil, que é uma organização que faz parte do movimento Escazú Brasil e que é uma organização de defesa da liberdade de expressão. O artigo 19, onde está previsto o direito à liberdade de expressão na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a liberdade de expressão é um direito-chave no próprio Acordo de Escazú. Como foi bastante destacado pelas falas que me antecederam, o Acordo de Escazú tem 4 pilares: o do acesso à informação, da participação social, o acesso à justiça e também a defesa de defensores de direitos humanos em matéria ambiental. E 3 desses 4 pilares são diretamente conectados com a liberdade de expressão, porque não existe possibilidade de exercer a participação política, do direito a defender direitos serem feitos sem liberdade de expressão, e, além disso, o acesso à informação é a outra dimensão dessa prerrogativa de fala que a liberdade de expressão também contempla. Não existe liberdade de expressão sem acesso à informação, sem você poder receber, acessar essa pluralidade de vozes e as informações que são elaboradas por outras pessoas. Então, esse é um direito-chave que ajuda a entender o próprio sentido do Acordo de Escazú. A minha intervenção, até porque já foram feitas muitas falas muito felizes, ela está centrada em 2 argumentos, porque é muito importante, adequado e necessário ratificar o Acordo de Escazú. O primeiro deles dialoga com algo que já foi falado, que é a maneira como existe uma vasta produção normativa brasileira que garante vários dos direitos previstos no Acordo de Escazú, mas que ratificá-lo é uma estratégia fundamental para dar coerência a esse conjunto normativo que já existe. O Rubens comentou que o Artigo 19 é uma das organizações que tem se engajado também no processo de levar à população, a comunidades, o conhecimento sobre o Acordo de Escazú. E muito do que a gente faz a partir disso é ajudar a amarrar as várias normativas que já existem no ordenamento brasileiro, mostrando como elas podem se complementar e serem entendidas conjuntamente, justamente para essa defesa do desenvolvimento sustentável e do meio ambiente sadio. Inclusive, eu convido a quem tiver interesse em conhecer mais sobre o acordo a procurar no site da Artigo 19 Brasil, que é o artigo19.org, um curso que a gente elaborou sobre os direitos previstos no Acordo de Escazú, e que trazem as referências normativas brasileiras, como a Lei de Acesso à Informação, os instrumentos jurídicos, como a ação civil pública, a ação de descumprimento de preceito fundamental, como existe todo um conjunto de normas brasileiras que devem ser entendidas e interpretadas e ganhar coerência à luz do Acordo de Escazú. Esse tipo de amarra e essa facilitação do próprio conhecimento é fundamental e pode ser promovido por essa ratificação do acordo, dessas normas que já existem, mas que elas precisam ser interpretadas aplicada de maneira coerente com o que está previsto no acordo e para esse sentido de alcançar, portanto, o desenvolvimento sustentável e o meio ambiente sadio. Essas várias normas, muitas delas ainda têm espaço para aperfeiçoamento. Como o Rubens mencionou, um aspecto fundamental é a proteção de defensores, no qual já existe uma agenda importante de desenvolvimento, que foi liderado pelo trabalho do Grupo de Trabalho Técnico Salles Pimenta, que se debruçou sobre a política brasileira de proteção a defensores e fez propostas de aperfeiçoamento, mas de também mais estabilidade normativa. E o Acordo de Escazú ajuda em toda essa amarra coerente, conceitual dessas iniciativas que já existem. Então, o que a gente tem não é um cenário de riscos de conflito normativo, mas de carência e necessidade de promoção de coerência e de avanço de implementação. E a partir do momento que esteja em vigor também para o Brasil o Acordo de Escazú, a gente pode promover o reforço desses mecanismos nacionais que já existem, mas que começam a ser interpretados pelo Poder Judiciário com referência a Escazú, mas que ter esse avanço significativo a partir da entrada em vigor do acordo. O segundo ponto que eu quero destacar é um que já foi tangenciado, que a própria Luísa mencionou, que é o tema da soberania. Como o Dr. Miguel comentou, o Brasil foi um Estado que se engajou diretamente na redação do texto desse acordo e existem previsões expressas que só existem pela própria participação brasileira. Além disso, existe esse destaque de como esse acordo foi feito com ampla participação e já contemplou diversas vozes.
Essa possibilidade de incorporar previsões à própria assinatura do acordo, ela é em si um exercício soberano. Sem que exista soberania, não existe a possibilidade do próprio Estado brasileiro ter tido essa participação e essa liderança. Mas, como acontece em outros tratados internacionais, o exercício da soberania não se encerra no momento de assinatura. A partir da entrada em vigor de um tratado internacional, existe todo um processo perseguindo a implementação. E para que isso aconteça, existe a COP, a Conferência dos Estados-Partes, prevista no próprio Acordo de Escazú, que é o mecanismo a partir do qual esses estados que ratificaram o acordo determinam prioridades, estratégias, formas de acompanhamento e de implementação desse acordo. Como o Dr. Miguel comentou, já foram feitas algumas COPs, 3, que estabeleceram algumas regras do jogo. E quanto mais o Brasil demora para ratificar, mais tarde ele chega nesse espaço de participar da tomada de decisão das regras do jogo, de escolher prioridades. Então, inclusive, já foi eleito um comitê de implementação, que é um órgão importante dentro do espaço do acordo, no qual o Brasil não pôde votar, não pôde participar diretamente dessa tomada de decisão, por não ter ratificado. Ter assinado e ter participado da elaboração dos termos mostra como existe acordo e consenso, tanto em relação às normas brasileiras, mas em relação às decisões políticas do país. Mas, a partir de agora, e sobretudo um acordo que prioriza, mais do que tudo, a lógica da cooperação entre os Estados, essa cooperação só vai se dar se o Brasil tivesse o mesmo status dos outros 17 países e pudesse entrar na mesa de negociação com os outros Estados para definir prioridades, para escolher também matérias, por exemplo, do próprio pertencimento, né, das pessoas que vão compor esse comitê de implementação e definindo lógicas de implementação desse fortalecimento das capacidades. Isso é um elemento chave do Acordo de Escazú. Algo que eu aprendi com o Rubens é esse esforço de sempre voltar para o texto do próprio acordo, e eu também recomendo a todas as pessoas que o façam. E o próprio artigo 1º, que é o primeiro artigo, então, do acordo, que fala sobre o objetivo, deixa escrito que um objetivo é justamente a criação e o fortalecimento das capacidades e cooperação. Esse é um acordo muito favorável à lógica dos Estados e à lógica do intercâmbio. Ele olha muito para a atuação de agentes públicos, inclusive quando fala sobre o fortalecimento de capacidades, pensa na capacidade dos próprios agentes públicos, e isso também está escrito textualmente no acordo. Ele não é um acordo que arrisca a soberania, ele é um acordo que promove soberania. E as possibilidades de exercício dessa liderança brasileira dependem diretamente de poder jogar nos mesmos termos, como um Estado soberano, que tem direito a voz, voto e tomada de decisão, que pode diretamente ditar quais são os rumos dessa cooperação, quais são prioridades de capacidade. Se negar a ratificar, é ficar para trás. E quanto mais isso demora, maior é a perda de oportunidade de definição de prioridades. E, nesse momento, isso depende exclusivamente das pessoas que são deputadas dessa casa para que isso possa ser feito. Existe um único poder que está em dívida para que o Brasil tenha esse espaço, e é esta casa. Então, é fundamental e urgente que isso possa ser feito, que a ratificação seja alcançada, e dentro desse marco temporal extremamente estratégico, que é a realização da COP30. Como foi mencionado, essa foi a lição que a Colômbia já deixou. É inaceitável ser um país que recebe um evento de grande dimensão internacional, que se baseia no exercício da soberania, da negociação entre os Estados, em que o próprio Brasil não se coloca como parte desse bloco regional da América Latina e Caribe por meio da ratificação do Acordo de Escazú. Isso é urgente. E, para encerrar, eu queria comentar o início da minha fala, que eu sou representante de uma organização de defesa da liberdade de expressão, que é o direito que baseia 3 dos 4 eixos desse acordo. Seria muito estranho se as forças políticas que acusam existir censura no Brasil fossem forças políticas que atrasam a ratificação de um acordo que justamente promove a liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão sem acesso à informação. São eixos indissociáveis. Portanto, se existe um entendimento político também da urgência da proteção da liberdade de expressão no Brasil, uma maneira de esta casa afirmá-lo é justamente por meio da ratificação do Acordo de Escazú. Muito obrigada. Muito bem, Raquel.